No mundo da logística, vamos combinar, hein? O caos parece ser a regra, né? São milhares de pacotes, de veículos, de rotas, tudo se movendo ao mesmo tempo. Mas, e se a tecnologia pudesse transformar todo esse caos em um controle quase absoluto? Bom, hoje a gente vai explorar a ferramenta que faz exatamente isso, a Torre de Controle Logística. Para a gente entender de verdade o poder dessa ideia, vamos começar com uma pergunta. Aquela pergunta que tira o sono de qualquer gestor de logística. Neste exato momento, onde no mundo está a carga? Será que rolou algum imprevisto na estrada? Alguma coisa que está atrasando a entrega? Ou, quem sabe, o pior cenário de todos? Será que ela se perdeu? Foi desviada no caminho? Ou será que está tudo correndo perfeitamente bem? A verdade é que, sem as ferramentas certas, a resposta para isso é quase sempre uma aposta. E no mundo dos negócios, convenhamos, apostar não é bem uma estratégia. Essa incerteza toda nos joga direto no meio de um verdadeiro labirinto, que é a cadeia de suprimentos moderna. Tentar gerenciar tudo isso sem uma visão centralizada é como pilotar um avião no meio de uma tempestade, sabe? Totalmente às cegas. E voar às cegas tem consequências bem reais. A falta de visibilidade não é só sobre não saber onde um caminhão está. Não. Significa usar processos manuais que abrem porta para um monte de erro. Significa tomar decisões baseadas em achismo e, no fim das contas, arriscar o que é mais importante: a satisfação de quem está lá na ponta, esperando pela entrega. Cada um desses pontos aqui é um sintoma do mesmo problema central. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A falta de uma visão unificada não é só um inconveniente. Ela literalmente impede que a operação atinja seu potencial máximo. É a raiz de toda a ineficiência. Mas e se existisse uma maneira de ter olhos em toda a operação, 24 horas por dia? É exatamente aqui que entra o conceito da torre de controle. Um verdadeiro centro de inteligência para a logística. Dá para pensar nela como uma torre de controle de tráfego aéreo, só que para cargas. Mas afinal, o que é uma torre de controle logística? Essencialmente, é a união de três elementos-chave: a tecnologia certa, processos bem inteligentes e, claro, pessoas capacitadas. Juntos, eles criam esse centro de comando com um objetivo bem claro: visibilidade e controle total da operação. Esse diagrama aqui ilustra de forma brilhante como isso funciona na prática. Funções que tradicionalmente operam isoladas, como o transporte, armazenagem e distribuição, agora são integradas. A torre de controle pega os dados de todas essas áreas e unifica tudo, criando uma única fonte da verdade. Chega de cada um ter um número diferente. Para essa mágica toda acontecer, a torre se apoia em três pilares que são essenciais. Primeiro, pessoas. Uma equipe qualificada que sabe ler os dados e agir. Segundo, processos. Procedimentos que todo mundo segue para que as reações sejam sempre rápidas e consistentes. E terceiro, tecnologia. A plataforma que junta e organiza todos os dados em tempo real. Importante, nenhum desses pilares funciona sozinho. Então, vamos ver o passo a passo. Primeiro, o sistema coleta dados de várias fontes, como o RP da empresa e o Sistema de Gestão de Transporte, o famoso TMS. Depois, esses dados são todos centralizados e analisados na torre. O resultado? Visibilidade em tempo real, geralmente em dashboards, painéis bem fáceis de entender. E o mais importante de tudo, isso permite tomar decisões de forma proativa, ou seja, resolver os problemas antes que eles virem uma bola de neve. Agora a gente chega na parte mais impactante, ver como essa mudança transforma a operação de verdade. É a passagem de um ambiente de caos, de apagar incêndio, para um de comando e de estratégia. A comparação aqui é gritante. De um lado, sem a torre, o que a gente tem? Dados espalhados por todo lado, respostas que só vêm depois que o problema explodiu, custos operacionais nas alturas e, claro, clientes frustrados. Do outro lado, com a torre, a visão é unificada, a análise consegue prever problemas, os custos são otimizados e o resultado é um serviço de excelência que fortalece a reputação da empresa. A diferença é da água para o vinho. E os benefícios vão ainda mais longe. A gente está falando de maximizar os níveis de serviço, de reduzir custos de verdade e de aumentar a segurança, tanto para a carga quanto para os motoristas. Essa eficiência toda não só melhora a reputação, mas coloca a empresa em linha com a logística 4.0, essa nova era da logística digital conectada e, com isso, garante uma vantagem competitiva real no mercado. Ok, a ideia é fantástica, mas como uma empresa pode, na prática, implementar uma torre de controle? Existem basicamente três caminhos principais, e cada um tem lá suas vantagens e seus desafios.
Mas antes, um ponto que é fundamental. Uma torre de controle não surge do nada. Ela precisa se conectar a sistemas que a empresa provavelmente já tem, como o ERP, que cuida da gestão geral, o TMS, focado em transportes, e o WMS, que gerencia o armazém. A torre funciona como o cérebro que integra os dados de todos eles. Com essa base de dados pronta, existem 3 caminhos. A construção interna dá controle total, uma solução super customizada, mas é um projeto longo, caro e que exige uma equipe de TI muito parruda. Comprar uma solução de fornecedor, por outro lado, é o caminho mais rápido para ter resultados, com o sistema já testado e pronto para usar. E tem também a parceria com uma consultoria, que é ideal para quem precisa de um guia estratégico para navegar em operações muito complexas, garantindo que a solução seja perfeita para o negócio. A escolha vai depender do tempo, do orçamento e da complexidade de cada operação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com a complexidade da logística aumentando a cada dia, a verdadeira questão não é se uma empresa precisa de visibilidade, mas por quanto tempo ela ainda pode se dar ao luxo de operar sem ela. A capacidade de ver, de prever e de agir é o que no fim do dia separa os líderes de mercado dos demais.